Eu acredito que você está recebendo também, junto com a sua folha da palavra de hoje, uma outra folha para você informar seus dados pessoais. Justamente porque nós queremos, eu não sei se vai, provavelmente, com certeza não vai ser hoje, vai ser num próximo domingo. Nós queremos entregar para você um certificado de participação desse curso, dessas 8 semanas. E aquelas pessoas que frequentaram pelo menos uns 60% das classes, quanto que dá 60% de 8? 6,4 talvez, 6,4 aulas. Se você assistiu 6 aulas e meia, você pode receber o certificado. Umas 6 aulas te dá direito. Ótimo, obrigado, querido. Então, depois, eu creio que uma folha vai ser entregue, não sei se já foi, alguém já recebeu essa folha aí? Não, né? Vai ser entregue só para você preencher seus dados e nós vamos então confeccionar o certificado para te entregar. Com esse certificado, é igual aquele do batismo, você tem direito até de entrar no céu, como diz o pastor Salmão falou, sempre fala aí. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje em Samuel, no capítulo 11, 1 Samuel, capítulo 11. Esse vai ser o nosso último estudo dessa série, Edificando Minha Casa. E certamente nós já temos aqui as bases para construirmos uma definição melhor do nosso chamado, do propósito que Deus tem para a nossa vida, dos sonhos que Ele tem projetado para nós desde antigamente, desde antes da eternidade, do tempo da eternidade. E eu creio que é tendo contato com textos como esses, com palavras assim, que você vai descobrindo o seu lugar no reino de Deus, que você vai respondendo aquelas perguntas: quem eu sou, para onde eu estou indo, qual é o propósito da minha vida, da minha existência, qual é o referencial de vida que eu devo ter, que eu devo seguir. Então eu quero desafiar você a prestar atenção no que Deus vai falar nessa noite, nessa manhã, porque esse tema ele tem sido uma ferramenta que tem sido usado para despertar muitas pessoas. E eu creio que vai despertar você também. 1 Samuel capítulo 11, versículo 1 até o versículo 15, que diz assim. Todos acharam aí? Pelo amém, só umas 2 pessoas acharam, né? Mas ok. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. Disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensagens ou mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo quem nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros de Gibeá a Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo,
e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos filhos de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, e pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon até se sentiu o calor do dia. E os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. É uma história muito, muito intrigante, muito interessante, porque Saul, ele é uma referência de um crente que foi muito usado por Deus, recebeu um chamado poderoso, foi cheio de Deus, fez algo extraordinário no começo e terminou muito mal. Mas esse momento da vida de Saul é um momento muito inspirador, é um momento muito forte, porque é quando ele tinha recebido o chamado de Deus, ele tinha sido ungido por Deus, mas ainda ele não tinha tido oportunidade, não tinha tido iniciativa, não tinha acontecido nada especial para que ele começasse a liderar. Eu me lembro bem quando eu comecei o pastoreio, eu fui ungido, fui consagrado a pastor, as pessoas me chamavam de pastor, tinha umas pessoas idosas na igreja que me chamavam até de senhor. Eu era muito novo, muito magro, tinha cara de adolescente na época, e ainda tem um pouquinho, mas na época era mais, né? E tinha cara de adolescente, todo mundo acreditava que eu era o pastor, que eu era senhor na igreja, mas na verdade eu não acreditava. Eu não conseguia acreditar que eu era pastor ainda. Eu acordava de dia assim, de manhã cedo, e eu ficava pensando: gente, eu sou pastor, vou ter que ser pastor mais um dia hoje. E eu então tinha que orar muito, ler muita Bíblia, e assim passava aperto quando alguém falava: pastor, quero falar com você, porque realmente eu não acreditava que eu era pastor. Eu não acreditava que eu tinha a palavra de Deus, que eu tinha autoridade para dirigir as questões espirituais do reino de Deus, e essa era a situação de Saul. Saul tinha sido ungido, mas ainda não estava convicto dessa unção. Saul era um fazendeiro, ele não era pastor, ele não era rei de lugar nenhum. Ele era um fazendeiro, filho de um pai muito rico, é um homem de grande estatura, bonito. A mulherada ficava doida com Saul. Saul tinha planos pessoais, estava muito ocupado com os trabalhos do pai dele, não estava nem um pouco interessado em fazer a vontade de Deus, mas Deus chamou Saul. Isso acontece com muita gente. Uma vez eu estava conversando com meu cunhado, não o Serginho, o irmão dele, mais novo, e ele falou assim: olha, eu falei com ele assim: Deus tem um plano na sua vida, cara, você tem um chamado. Ele falou assim: Deus me livre, cara, Deus me livre de chamado, não quero ser pastor, não quero ser presbítero, não quero ser nada. Aí eu falei assim: olha, Deus gosta desses que não querem. Aí ele falou: então eu quero. Eu falei: Deus gosta desse também. Não tem jeito. Você entende? Não quer, Deus quer. Quer, aí que Deus quer também. Deus chama, Ele escolhe as pessoas. Na verdade, o reino de Deus precisa. Saul não estava querendo, mas Deus queria. Ele nem sabia que ele tinha um chamado, mas Deus o escolheu. E aí, aconteceu uma situação, depois que ele foi ungido rei, ele recebeu uma palavra de Deus de que ele era rei, mas ele não tomou postura. Ele já tinha unção, mas ele não tomou postura. Ele continuou cuidando de boi, continuou fazendo a vida dele, tocando a vida dele como era antes. Então aconteceu uma situação. O povo amonita, que era um povo maldito, decidiu sitiar Israel, uma cidade específica lá da descendência da tribo de Manassés, que era a cidade principal, chamada Jabes de Gileade. E eles sitiam aquela cidade, rodeiam a cidade para invadi-la, para tomá-la. E aí o povo de Jabes de Gileade, embora fosse povo de Deus, eles pediram uma coisa:
faz aliança conosco e nós te serviremos, nós faremos o que vocês quiserem. Aí eles falaram assim, bom, nós faremos aliança com vocês, desde que vocês nos permitam furar um dos olhos de vocês, o olho direito, para trazer vergonha sobre todo Israel. Olha que proposta interessante. Quero furar um olho de vocês. Normalmente as pessoas furam os olhos da gente sem contar, né? Eles queriam furar os olhos e avisaram que queriam fazer isso. E aí, essa cidade, esse Naás, a palavra no original significa serpente. É um traíra mesmo. E ele queria furar os olhos de Israel. E tem gente que realmente é muito, muito fraca. Aceita que os seus olhos sejam vazados. E aí, nessa proposta de vazar os olhos do povo de Jabes de Gileade, eles choraram muito. Eles entraram em crise, eles entraram em pânico. Porque eles imaginaram a situação. Uma pessoa com o olho furado, já viu dizer que na terra de rei, de cego, quem tem um olho é rei? Mas nesse contexto aqui, se você tem um olho furado, você não pode ser sacerdote, você não pode ser rei, você não pode ser nobre. Você vai ser, pelo resto da vida, uma pessoa sem valor para eles naquele contexto. Então, furar os olhos, né, deixar apenas um olho, é mais ou menos o seguinte: eles podem fazer qualquer outras coisas que qualquer uma pessoa pode fazer. Pode trabalhar no escritório, pode trabalhar em várias áreas profissionais, em gerais, mas eles não podem ir à guerra. Eles não podem defender a nação, eles não podem representar Deus, eles não podem governar. Eles estavam tirando deles aquilo que era mais importante naquele tempo. E aí, Saul, ele era rei, mas ele demorou a acreditar que era rei. Ele tinha uma unção, mas ele não tinha uma causa para lutar. Saul, ele tinha ajuda, as pessoas estavam prontas para ajudá-lo, mas ele não tinha solicitado a ajuda de ninguém ainda. Saul, ele era a resposta de Deus para o povo, mas ele não estava com o coração no lugar certo. Quando você vai procurar Saul nessa história aqui, onde Saul estava? Estava atrás dos bois. Onde ele devia estar? Governando. Onde ele devia estar? Fazendo a vontade de Deus, mas ele estava atrás dos bois. Deus tinha escolhido Saul para uma posição, mas ele estava fora dela. Deus tinha um chamado para ele, um propósito para esse homem. Algumas ameaças atuais que nós temos. Por exemplo, hoje você vai dizer, não tem ninguém querendo furar meus olhos, vou te mostrar umas coisas. Por exemplo, a família está ameaçada em todos os lugares. Temos tido notícias de pessoas de casamentos de 10, 15, 20 anos acabando. Temos tido notícias de filhos abandonando a fé, filhos criados na igreja, de pastores abandonando a fé. Então a família está em crise, o casamento está em crise em muitos lugares, embora Deus esteja preservando a família de muitos, mas essa é uma ameaça real, que nós estamos enfrentando. A família está em crise por conta de todas as mudanças de conceitos familiares, de conceitos até mesmo de gênero, que nós temos ouvido diariamente. Os filhos estão em crise, estão em risco por causa das drogas, por causa da mentalidade nova, por causa do iPhone ou do celular de forma geral. Estão sendo ameaçados porque existe uma gama de informações diárias bombardeando a cabeça dessas crianças. E aí você vai colocando aí as ameaças: família, casamento, filhos, finanças. Tudo está ameaçado. As emoções de muitas pessoas, nós estamos vivendo um tempo onde o índice de depressão está lá nas alturas, e doenças psíquicas, algumas são inventadas, são produzidas pela indústria, né, que coordena essas coisas todas, mas na verdade é uma era de pessoas doentes emocionais, e o caráter está ameaçado, a moral está ameaçada. Vai anotando tudo isso aí. O que é necessário para nos despertar? Se a gente olha esse cenário geral, olha o que aconteceu com Saul, o que é necessário para nos despertar? Por exemplo, uma doença nos despertaria. Eu já vi pessoas que, quando ficaram doentes, descobriram que tinham um chamado. Descobriu que tem um câncer.
Pronto, Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Na hora, vou onde o Senhor me mandar. Senhor, conte comigo. Adoeci, agora eu sei que eu vou morrer mesmo, tenho que terminar a vida dizendo que eu tenho um chamado. Às vezes Deus até cura o camarada. Eu lembro de um médico amigo meu que descobriu que tinha um tumor no pulmão, e ele era novo ainda, tinha filhos adolescentes, e esse cara tinha um chamado, mas ele gastava muito tempo no hospital e por isso ele não tinha tempo nenhum para Deus. Então, quando ele descobriu que ele tinha um pulmão com uma mancha muito grande no pulmão e supostamente um tumor, como médico ele sabia que era questão de dias ou semanas ele estava morto. Então ele conseguiu achar tempo na agenda dele e foi para o monte toda noite orar. Sabe o que aconteceu? Virou pastor. É médico ainda, é pastor e está vivo até hoje, fazendo um grande trabalho. Então a doença despertou esse homem. Será que está faltando uma doença em nós? Que isso, pastor? Está me amaldiçoando? Não, só estou te alertando. O que nós precisamos? Um demônio? Tem gente que quando o demônio aparece, ele fica crente. Eu lembro que uma vez lá na nossa igreja, um demônio pegou uma mulher e tinha um irmão distraído. Ele saía toda hora para fazer xixi, ficava conversando lá fora, distraído. Até na igreja ele conversava. Mas quando o demônio pegou aquela mulher, o homem falou até em línguas estranhas. Na hora, despertou. Viu o demônio, viu Deus automaticamente. Tem problemas, queridos, que surgem, que nos desperta. Alguns problemas se tornam instrumentos de Deus para levantar os maiores homens e as maiores mulheres da história. Na verdade, existe um estudo que prova que as pessoas que mais se destacaram na história eram pessoas que eles chamam de monumento ao fracasso. Pessoas que vieram de famílias destruídas, que tinham doenças graves, pessoas que não tinham chance nenhuma de ser ninguém na vida, mas eles pegaram aquele decreto de falência e de morte e transformaram ele num potencial de sucesso e de realização. Então eu preciso crer que se os problemas despertaram Saul, algumas vezes o medo de perdas, qualquer coisa desse tipo, pode ser um ponto de partida para eu acordar. Mas a grande questão é que não precisava ser assim. Não precisava ser assim. A maioria das pessoas se despertam quando elas percebem que estão com alguma área pessoal em risco. Então, assim como muitos homens e mulheres, Saul era uma pessoa que estava distraída. Ele tinha recebido um chamado, mas ele não tinha se despertado para isso. Ele foi chamado para reinar, coloca a palavra reinar aí, mas ele não acreditava que era rei. Ele recebeu a unção para ser um libertador, mas ele não tinha visão aberta. Coloca a palavra libertador aí. Ele não tinha visão aberta. Deus falou, você vai libertar essa nação, mas ele não conseguia ver isso. Tem todo o recurso de Deus para fazer uma grande obra. Coloca a palavra obra. Só que não busca Deus. Eu lembro de um pastor lá do Brasil que casou com uma mulher muito de oração. Só que o pastor ele não gostava muito de orar. E ele não tinha, parece que ele não era o que ele podia ser. O potencial dele estava muito fraco. Aí um dia ele acordou de madrugada, a mulher dele estava orando. A mulher dele estava orando, Senhor, mata ele. Porque não foi esse homem que eu te pedi. Desse jeito. Mata ele, Senhor. Eu não quero esse marido, mas eu não posso me separar dele. Mata ele, porque eu quero casar com um homem de Deus que o Senhor tem para mim. O pastor acordou, mas não falou nada. Ficou quietinho escutando aquela oração e sabia que a mulher era de oração. No outro dia ele chamou os presbíteros da igreja e foi para o monte orar. Começou a orar. Começou a buscar Deus. Começou a gostar daquele negócio. Aí um dia ele se encheu de Deus. Ele se tornou uma das maiores referências no Brasil na época, na década de 90, de pastor usado por Deus na área de curas e milagres, na Assembleia de Deus. Esqueci o nome dele agora, depois eu vou tentar lembrar. Um homem que se despertou quando escutou a mulher dele orando. Mata, Senhor, mata. Sabe, às vezes, queridos, essas coisas acontecem. A gente não sabe o que Deus tem para nós, mas quando a gente busca, a gente descobre. Ele era a resposta de Deus para aquela crise que estava cercando a nação, mas o coração dele estava ocupado. Ele estava ocupado com os bois do pai dele, com a fazenda, com a vida dele. Estava ocupado. Quantas pessoas vivem assim?
Deus não quer tirar nosso trabalho, Deus está querendo usar o nosso trabalho para fazer diferença nessa terra. Você sabia, eu estava vendo esses dias, os muçulmanos, eles abrem empresas, eles lavam dinheiro, eles traficam armas, drogas, fazem qualquer loucura para fazer o Islã se espalhar pelo mundo. Eles são radicais, é uma nação unida. Eles já chegaram, parece que vai chegar 1 milhão deles no Brasil. E os crentes estão tudo assim, ó, com medo. Por quê? Porque os crentes não são unidos. Eles não oram juntos, eles não têm um ideal em comum. Eles querem morar no céu, mas levam a vida assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim? Não tem ninguém batalhando como eles estão. A chance, queridos, de uma mentira ganhar uma verdade é muito grande quando a mentira é pregada como se fosse verdade e a verdade pregada como se fosse mentira. Nós cremos que Deus pode fazer muito, mas nós não buscamos como devemos buscar. Olha, a chance que Deus está dando para o Brasil ganhar os muçulmanos é muito grande, mas a chance dos muçulmanos ganhar os brasileiros é muito maior, porque eles são mais unidos no propósito deles, eles até matam pelo propósito deles. Você entende? Então o que nós precisamos? Olhar isso como uma oportunidade. Saul era uma resposta de Deus para aquela crise, mas ele não estava despertado. Ele não tinha entendido isso. Ele sabia de tudo isso, como nós sabemos, mas não adiantou nada, porque ele precisava de algo para despertá-lo. Então, hoje eu quero te falar de 5 coisas que nos despertam nesse finalzinho, nesse fechamento da nossa palavra. Eu vou ter que ser muito rápido em cada tópico meu, mas eu sei que você vai entender. Eu nem sei se você anotou todas as palavras aí. A palavra é doença, demônio, problemas, medo, perdas. Lá o que é necessário para despertar você. Doença, demônio, perdas, medo. E nos 4 itens abaixo, a palavra é reinar, libertador, obra e crise. Depois você pode me perguntar se você não tiver anotado. O que nos desperta? Como é que acontece esse despertamento? Eu quero te mostrar que para você se despertar, você precisa tomar algumas atitudes. Está na hora da oferta. Desperte-se. Está na hora da oferta. Você precisa tomar algumas atitudes se você quiser realmente se despertar. A primeira delas é o seguinte: você precisa desprezar a oposição de alguns. É o nosso primeiro item. Está aí no versículo 27 do capítulo 10 de 1 Samuel. O texto diz assim: mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém Saul se fez de surdo. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: quando você se levanta para fazer a vontade de Deus, as pessoas não têm obrigação de acreditar em você. O diabo não tem obrigação de acreditar em você. As circunstâncias não têm obrigação de serem favoráveis. Na verdade, quando você se levanta, você só encontrará oposição. Só oposição. Quando eu fui chamado para ser pastor, no dia que a igreja levantou para votar a minha ida para o seminário, eu fui rejeitado, e um dos motivos é que eu não tinha cacuete para ser pastor. Eles falaram isso: ele não tem cacuete para ser pastor. A igreja concordou que eu não tinha cacuete e não me mandou para o seminário. Então, veja bem, você vai encontrar várias oposições. O diabo é um deles, que se levanta veementemente, só que você não percebe que é ele que está se levantando. Pessoas invejosas se levantam, dizendo: olha, esse aí vai ser líder de célula, vai abrir sua casa, vai ser discipulador, vai ganhar multidões. Duvido. O dia que ele ganhar eu viro papa. Aí vem os desmotivadores. Olha, cara, esse negócio de abrir casa, esse negócio de liderar célula, esse negócio de discipular pessoas, eu já vi cada estrago que isso já fez no mundo aí. É difícil alguém chegar e falar: eu já vi cada benefício que isso causou no mundo. Milhares de pessoas se converteram, as pessoas são mais unidas, oram mais juntas, não sei o quê. Mas eles vêm para desmotivar, falar que não dá certo. Vão roubar sua televisão, vão levar seu sofá uma hora dessa aí, você vai cochilar, vai acordar, seu carro não está lá mais. Então eles vêm desmotivando você. Pessoas estéreis, aquelas que não geram nada,
Elas virão dizendo para você assim, ó, não vá, não avance, porque isso não funciona, você não vai conseguir, isso é muito difícil, tem que ser pastor, tem que ser isso, apóstolo. Então, mas tem um outro que você precisa vencer, que é muito maior, que é o próprio eu. O diabo usa você como desmotivador, ele usa você como aquela pessoa que vai se opor a tudo que Deus quer fazer. Quando Deus fala assim, eu vou fazer isso através de você, aí você diz assim, mas eu não sou capaz, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não sei falar, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de ninguém na minha casa, isso e aquilo. Tudo isso são obstáculos que nós colocamos diante de Deus para fazer a vontade dele. Então a primeira coisa que você precisa é desprezar a oposição de alguns. A Bíblia diz que eles falaram, quem é Saul para reinar sobre nós? A Bíblia fala que ele se fez de surdo. Se faça de surdo para essa voz, se faça de surdo para esse decreto, ouça a Deus, não ouça nem a si mesmo e nem ao mundo à sua volta, mas ouça a Deus, porque Deus vai fazer através de você algo extraordinário, e quando começar a acontecer, você verá que Deus é poderoso para usar alguém que não é capaz para fazer coisas extraordinárias. Em segundo lugar, você precisa ouvir o lamento do povo. A Bíblia fala que, lá no capítulo 11, versículo 5 de 1 Samuel, eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou, que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes, aquela palavra, olha, eles querem furar os olhos direitos do povo, eles querem cegar o povo, e o povo começou a chorar. Então Saul se despertou. Saul pegou aquelas juntas de boi que tinha, partiu em pedaços e mandou um pedaço para cada tribo de Israel e falou assim, assim se fará aos bois de todos que não se juntarem a mim até amanhã. Então ele dá uma palavra de ordem, uma palavra de urgência, e ele diz o seguinte, olha, você não abraça a causa de Deus hoje, e você corre risco de amanhã a sua cidade ser invadida, essa nação inteira perder a estabilidade e a prosperidade que tem. Eu me lembro que quando Jonathan Edwards, aqui de Canérica, foi levantado por Deus como talvez o homem mais culto dos Estados Unidos e o homem mais usado pelo Espírito Santo para trazer um grande despertamento na nação, ele falou o seguinte, que quando Deus faz algo na terra, quando Deus começa a mover sobre a terra, resistir o mover de Deus pode ser muito perigoso. E a gente acha que não. A gente não entende por que as coisas começam a travar na vida da gente. Isso não é manipulação, querido. Quando Deus quer uma coisa, Ele faz. Vou te dar um exemplo. Deus queria Jonas em Nínive. Queria ou não queria? Aí Jonas falou, eu quero ir para Tarso. Deus falou, eu afundo seu navio. Aí o navio começa a afundar, o pessoal fala, é Jonas que é o problema? Joga ele no peixe, joga ele no mar. Aí Deus manda um peixe, o peixe engole Jonas e vomita ele em Nínive. Fala assim, olha, eu quero você em Nínive, você tem que ir para Nínive. Acabou. Deus é Senhor, querido. Deus é Senhor. Se Ele quer, Ele quer. E aí, às vezes é ruim você ir fazer a vontade de Deus nessas condições, porque você sofre muito. A melhor coisa que tem é você ouvir o chamado, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E você dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Deus pode cuidar das nossas vidas. Então, olha só, ouça o clamor do mundo. No mundo hoje morre, segundo a ONU, 2 pessoas no mundo por segundo, e a maioria delas morre sem conhecer Jesus. 2 pessoas por segundo. Enquanto eu estou pregando aqui, já dezenas de pessoas morreram e não conhecem Jesus, talvez morreram aqui à nossa volta. Existem hoje 187 tribos indígenas que não conhecem Jesus. 187. 500 milhões de chineses nunca ouviram falar nenhuma vez o nome de Jesus. 500 milhões. É muita gente. 50 mil cidades e povoados na Índia não sabem nada sobre Jesus. 50 mil. E aqui à nossa volta? Quantas pessoas não estão nem aí para Deus e nem para Jesus? E quantos de nós vivemos de segunda a segunda? Parece que nós também não estamos. Porque se estamos, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. É ou não é? Então, o que me desperta? Eu preciso ouvir o lamento do povo. Eu preciso saber que tem uma multidão de pessoas que estão indo para uma eternidade
solitária, sem Deus, sem paz, sem esperança, o pior lugar do mundo, o inferno. E nunca terão chance de sair de lá, porque a igreja não está fazendo o papel dela como deveria. Aqueles que Deus quer salvar poderão ser salvos através do seu trabalho, do seu chamado. Terceiro lugar, você precisa se encher do Espírito Santo. Eu vou te mostrar um jeito bom de encher do Espírito Santo. A Bíblia fala no versículo 6 do capítulo 11 assim: e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e se acendeu sobremodo a sua ira. Olha que coisa curiosa. Quando Saul ouviu a realidade do povo, que estava para ter os seus olhos vazados, e toda a nação, toda aquela cidade ser humilhada, envergonhada diante dos inimigos, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele e ele ficou com ira. Olha que coisa curiosa. Por que o Espírito Santo vem sobre alguém e esse alguém, em vez de ficar cheio de amor, ele fica cheio de ira? Olha, existe uma diferença muito grande entre o amor que nós devemos ter para com os nossos irmãos e a atitude que nós devemos ter para com aqueles problemas, aqueles levantes que surgem para impedir o projeto de Deus de ser realizado. Por exemplo, em relação às pessoas eu tenho que amar, mas em relação ao estado de perdição delas eu preciso ficar irado, porque normalmente eu só reajo quando eu tenho ira. Eu preciso de um estímulo, não é uma ira da carne, mas é uma decisão de brigar por isso. Eu tenho que transformar o alcance das pessoas como uma guerra pessoal. Eu tenho que transformar a evangelização, a conquista de multidões como uma guerra pessoal. Eu não posso me conformar com cadeiras vazias. Eu não posso me conformar com milhões de pessoas indo para o inferno se eu estou indo para o céu. Eu não posso me conformar com o fato de ter um evangelho poderoso nas minhas mãos e as pessoas continuarem nas trevas, enganadas, perdidas, derrotadas por Satanás. Eu não posso me conformar com o evangelho que é o poder de Deus se eu estou vivendo debaixo do domínio de pecados, e por isso eu não posso fazer a vontade de Deus, porque eu estou preso como o mundo está preso. Eu tenho que tomar uma postura em nome de Jesus, de me levantar, de me irar contra essa situação e agir como um crente, como um verdadeiro guerreiro, com os dois olhos abertos, cumprindo a vontade de Deus nessa terra, porque o tempo é curto, Jesus está voltando, teremos que dar conta diante dele da nossa vida, de como gastamos o nosso tempo, de como gastamos o nosso entendimento, do que fizemos com os nossos recursos. E vai chegar um dia, ninguém vai se escapar desse dia, quando nós estaremos diante dele e nós teremos que dar respostas. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma guerra pessoal. Quando uma mulher chamada Lillian Trash foi para o Egito, essa mulher decidiu abrir um orfanato. Essa mulher não tinha recursos para abrir o orfanato, e ela chegou a construir um orfanato para 1.200 crianças, mas teve um dia que aquelas crianças, filhas de pais assassinados nas guerras, etc., começaram a ficar endemoniadas e começaram a bater umas nas outras e se machucarem. Essa mulher entrou na presença de Deus e começou a clamar a Deus. Naquela noite, todas as crianças foram batizadas com o Espírito Santo, todas. E reinou a paz naquele lugar. Quando ela morreu, ela deixou um orfanato que é referência no mundo até hoje. Procura Lillian Trash e você vai ver. E essa mulher foi uma referência, porque ela se encheu do Espírito. Ela transformou aquele problema numa guerra. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe com quantos dólares ela e a irmã dela foram para o Egito? Ela era americana. Ela foi com $100. Toda a fortuna dela, $100. Foi com isso que ela começou a fazer a vontade de Deus. Então, meu irmão, não existe obstáculo para fazer a vontade de Deus quando você confia no Deus que te chamou. Em último lugar, eu acho que é o último, você precisa sacrificar os bois. A Bíblia fala que Saul ficou irado e se encheu do Espírito. Em quarto lugar, você precisa sacrificar os bois. A Bíblia fala que Saul, capítulo 11, versículo 7, tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguia a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. É engraçado como eles se despertaram quando eles perceberam que podiam perder tudo que tinham, porque os bois era o símbolo da prosperidade deles. Então, sacrificar os bois muitas vezes pode significar negar a si mesmo.
Você tem que abrir mão de algumas coisas. Significa doar-se. E quando falamos de doar-nos, falamos de doar tempo, os recursos que temos, a sabedoria que temos, priorizar aquilo que é importante no reino de Deus, decidir ir, decidir fazer a vontade de Deus, se envolver, pagar o preço necessário para ver que funciona. Queridos, a igreja do passado, do século passado, ela provou isso, ela viu que funciona. Eles deixaram uma marca impressionante, mas eu estou preocupado com a marca que nós estamos deixando para a próxima geração. O poder que nós estamos vendo hoje é um poder artificial. A vida de oração do povo é muito rasa. A experiência bíblica que as pessoas têm, elas descobrem no Google, elas não buscam na palavra. Olha, isso é muito sério, a próxima geração não vai acreditar em Deus. É por isso que a Bíblia fala: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra se a igreja continuar como ela está? Está na hora de despertar, está na hora de acordar. Então, queridos, olha, existe a história, um homem chamado alguma coisa Pizarro. Esse homem foi um conquistador espanhol, e ele foi um homem que, depois de ter cometido vários erros, depois de ter tido muitas perdas, ele foi escolhido pelo rei da Espanha para ser um dos conquistadores da América do Sul. E esse homem veio com vários navios, com vários homens para conquistar. Mas quando ele chegou, ele conhecia as extremas dificuldades que ele enfrentaria naquela terra. Ele também via muitos perigos, temores, mortes que eles enfrentariam, doenças. E ele sabia quem eram os homens que estavam com ele e quem era ele próprio. Então, quando ele chegou naquela terra e ele percebeu tudo aquilo que estava diante dele, o nome dele era Francisco Pizarro, ele decidiu queimar todos os navios, para ninguém ser tentado a voltar para a Espanha quando a coisa ficasse difícil. Sabe, queridos, quando Saul sacrificou os bois, ele estava queimando os navios. Ele estava dizendo para si mesmo o seguinte: olha, eu não posso ser tentado a voltar, eu não posso ser tentado a fugir do problema quando ele surgir, por isso eu preciso queimar os navios. Nós sempre temos uma carta debaixo da manga dizendo o seguinte: olha, quando a coisa apertar, eu pulo para ali, eu mudo de igreja, eu faço isso, eu troco até de Jesus. Mas entenda uma coisa: aqueles homens lá de Hebreus, dos quais a terra não era digna, eram esses homens que queimavam os navios. Embora esse Francisco Pizarro tenha feito muitas coisas erradas como conquistador, ele não era um crente, mas ele é um exemplo na atitude que ele teve de levar a sua conquista como um objetivo sem volta. Então, a Bíblia fala que Saul juntou os homens que se reuniram a ele, dividiu em 3 bandos, e no dia seguinte, ao meio-dia, na metade de um dia, ele eliminou aquela ameaça que estava deixando Israel com medo. O problema não era tão grande, diante do Deus de Israel não era tão grande. Assim também, meus queridos, o desafio é imenso, não para Deus. Os muçulmanos são muito violentos, as drogas estão fazendo um estrago no mundo, Satanás tem agido, o pecado está evoluindo na terra. Tudo isso parece ser muito grande, mas quando a igreja dobra os joelhos, os muçulmanos se convertem, os drogados se libertam. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, as multidões chegam correndo, querendo confessar pecados e começar a andar com Deus. Então o que nós precisamos é ser despertados. O que nós precisamos é acordar. O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus dizendo: olha, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Esse é o tempo de fazermos diferença nessa geração. Se passar a minha época, se passar a sua época, queridos, é tarde demais. Não sei se a próxima geração vai fazer. Eu quero deixar a minha marca. Eu quero realmente garantir que a minha marca seja cumprida nesse tempo. Então fica de pé nesse momento. Eu quero orar com você. Se Deus falou com você, você vai colocar seu coração à disposição dele. Nós vamos entregar um certificado no final desse curso, mas
eu quero te confessar uma coisa. Mais do que te dar um certificado. Não, deixa eu te dizer uma coisa melhor. Esse certificado pode ser usado contra você no dia do juízo. Porque você vai ter uma prova documental de que você foi preparado para fazer alguma coisa para Deus e você ficou dizendo a vida inteira: eu não sei, eu não tenho condição, eu não posso, eu não... Isso não é desculpa. Você pode... A primeira coisa que eu quero desafiar você a fazer, eu vou fazer isso aqui em nome do pastor Salmão, viu? Em nome de Jesus. Depois eu peço a bênção dele. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir começar a reunir numa célula. Primeira coisa, porque a igreja está lá. Você precisa agora colocar no seu coração a decisão: olha, eu vou procurar uma célula para mim essa semana e vou começar a andar em comunhão com os irmãos. Eu vou achar tempo para isso. A segunda coisa que você precisa decidir é pensar quando, junto com a sua esposa e família, você vai abrir sua casa para ela ser uma porta do céu lá no lugar que você mora. A terceira coisa que você precisa decidir é quando você vai começar a liderar uma célula. A quarta coisa que você precisa decidir é quando você vai começar a discipular essas pessoas que Deus vai te dar. E aí, o resto Deus vai fazer na sua vida. É assim que a gente começa. Se você vai ser um pastor amanhã, um apóstolo, um missionário, isso não importa, mas você precisa fazer o que está ao seu alcance agora. Isso que precisa ser feito. Então eu quero fazer uma coisa com você. Se Deus falou com você, se você está decidido a começar um novo tempo, de começar a se envolver mesmo no reino de Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu sei que eu devo ter uns 5 minutos ainda, não tem? Hoje eu consegui terminar rápido. Hoje eu fui pentecostal e The Flash. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, por favor. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, se Deus te chamou, meu irmão, talvez você não sabe como vai ser feito, mas você quer, então vem. Eu até acredito que quem vai para o céu vai ser mais ou menos uns 50%, porque a Bíblia fala que estando 2 no campo será levado um e deixado o outro. Mas pela proporção que eu estou vendo aqui, pelo menos a disposição é muito pequena. Talvez a menos que você esteja já envolvido no reino de Deus. Isso não é uma questão de ser salvo ou não, mas é uma questão de se comprometer com Deus. Você não pode, por exemplo, estar num casamento sem compromisso. Você também não pode estar num relacionamento com Deus sem compromisso. Não tem jeito. Você não pode trabalhar para uma pessoa sem compromisso, chegando a hora que quer, fazendo o que quer, falando o que pensa. Não pode. A vida é assim, você entra num clube e você tem que assumir compromisso, tem que pagar mensalidade. Agora, como a gente quer tratar o reino de Deus como a casa da dona Joana? Não pode. Na verdade, Deus não está brincando de ser Deus. Deus não está brincando de ser Deus. E você não pode brincar de ser crente. Porque Deus tem um plano para nós. Deus tem um chamado para nós. Feche os seus olhos nessa manhã. Se Deus falou com você, se você está um pouquinho resistente, abra seu coração. Não é uma briga minha com você. Essa briga é de Deus comigo. Eu estou só passando o recado. Sonda-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Quebranta o meu coração. Transforma-me com Você vai estender sua mão e eu vou ungir sua mão hoje. Sua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até aleluia, que mim se ache só a ti. Santo é teu nome, Jesus. Santo, santo é teu nome. Cante essa canção. Usa-me, Senhor. Se é do seu coração, comece a cantar essa canção. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto. Santo é teu nome, Jesus. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida e usa-me, Senhor, usa-me. Senhor amado, nessa noite, nessa manhã, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Nós te louvamos pelas gerações passadas que deixaram uma marca para nós, que mostraram, ó Deus, que o Senhor é real, que o Senhor responde orações, como George Miller, que catalogou 53 mil respostas de oração. Ó Deus, como os grandes avivalistas que trouxeram os céus à terra quando oraram, quando clamaram ao Senhor. Agora, Senhor, nesse ano de 2017, final de 2016 até agora, os homens que fizeram diferença no século passado, praticamente todos eles já morreram. Nós vimos a morte, Senhor, de homens de grande peso no Brasil, homens de grande peso no mundo, ao redor do mundo. E agora, Senhor, os que restaram já estão muito velhos. Billy Graham já está muito velho, Po Yang-Shu já está muito velho. Ó Deus querido, os grandes nomes que espalharam a glória do Senhor pelo mundo já estão no final da sua existência. Senhor, essa geração está passando, está findando a cega, terminando o verão, e nós não estamos vendo, Senhor amado, aquilo que era esperado dessa geração. Estamos vendo, Senhor, o Evangelho, por mais que ele esteja crescendo em multidões, estamos vendo, ó Deus, a essência declinando. Estamos vendo as pessoas mais distantes, estamos vendo as pessoas mais vazias, estamos vendo as igrejas cheias de pessoas vazias, estamos vendo, Senhor amado, meu Deus, muita frieza, muito desânimo, Senhor amado. Embora estejamos juntos, reunidos, não estamos vendo, Senhor amado, aquilo que é prometido nas Escrituras. O nosso coração não se conforma com isso. Nós estamos felizes com tudo que temos, mas não estamos satisfeitos com tudo, ó Deus, que temos visto. Queremos ver, Senhor, a glória do Senhor outra vez. Queremos ver os céus abrindo outra vez. Queremos ver o monte fumegando outra vez. Queremos ver a sarça ardendo outra vez. Queremos ver, ó Deus, o mar se abrindo outra vez. Queremos ver, ó Deus, os joelhos dobrados outra vez. Queremos ver, ó Deus, os corações derretendo na tua presença outra vez. Queremos ver, ó Deus, o som da igreja do Senhor dizendo: eis-me aqui, envia-me aqui outra vez. Queremos ver, ó Deus, as nações se abrindo para a proclamação do Evangelho através da igreja militante que age, que se levanta, que vai. Queremos ver, ó Deus querido, os céus respondendo, ó Deus, com chuvas de avivamento, línguas estranhas fluindo no nosso meio. Queremos ver, ó Deus, o batismo com o Espírito Santo outra vez, em reuniões comuns, dentro da nossa casa, quando nos reunimos, ó Deus querido. Queremos ver a televisão desligada, queremos ver, ó Deus, os celulares deixados de lado, por causa da tua glória, da tua presença que inunda.
os nossos corações. Faz de novo, Senhor. Faz outra vez aquilo que o Senhor um dia fez. Não nos deixa mergulhar no estado de trevas. Não nos deixa nos perder no intelectualismo, no racionalismo, no materialismo. Aquilo que matou a geração passada da Europa, que levou aquela geração para um esfriamento total, para um racionalismo total, distante de Deus. Da mesma maneira, livra-nos disso, Senhor, e aviva-nos outra vez. Renova-nos outra vez, desperta-nos, Senhor querido, que não seja necessário o nosso navio afundar, que não seja necessário, ó Deus querido, nenhum peixe nos engolir para nos levar para onde o Senhor quer, que possamos dizer de nós mesmos: eis-me aqui, eis-me aqui. Que não passe de nós o Teu Espírito, Senhor, que não passe de nós o Teu Espírito. Nós queremos ser uma geração de adoradores. Nós queremos ser, ó Deus querido, uma geração que cumpre a Tua vontade nessa geração. Nessa manhã, Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós colocamos o nosso coração à disposição do Senhor. Nós queremos, ó Deus querido, ver aquilo que está no teu propósito se cumprir na nossa casa, na nossa vida. Não queremos ver nossos filhos engolidos, Senhor, por esse secularismo. Não queremos ver, Senhor, os nossos netos nem sabendo quem é o Senhor, como tantos netos aqui de pastores, ó Deus, dessa geração americana, não sabe nem quem é o Senhor mais. Não queremos ter suicidas na nossa família. Não queremos ter depressões, ó Deus, na nossa casa, no nosso lar, na nossa descendência. Não queremos ter pessoas arrogantes, orgulhosas, infiéis. Meu Deus, não queremos, ó Deus querido, queremos ter filhos de Deus na nossa geração. Queremos ter homens e mulheres, ó Deus querido, que marquem a sua época, Senhor amado, enquanto o Senhor não voltar. Por isso muda o nosso coração hoje, porque mudar o nosso coração é a chave para plantar a semente de uma geração poderosa. Muda o nosso coração, que não passe de nós o Teu Espírito, que não passe de nós o Teu Espírito, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, que nessa visitação, ó Deus, o nosso coração se quebrante diante do Senhor. Queremos ouvir o Senhor, Pai. Queremos saber que o Senhor está perto. Queremos saber, ó Deus querido, que o Senhor, meu Deus, está conosco, mas queremos estar com o Senhor também. Meu Deus, nós queremos ser uma geração de avivamento, uma geração de adoradores. Ainda que sejamos tidos como quadrados, como ridículos, mas queremos mudar a história dessa geração, Senhor, naquilo que diz respeito à nossa participação nela. Por isso, ó Deus querido, nessa manhã, começa algo novo, começa em mim algo novo, começa em cada um de nós algo novo. Queridos, eu vou terminar agora, mas ouça essa canção. Pastor, me dá só mais uns 3 minutos. Eu quero orar com você, terminando esse momento. Você não pode sair daqui do jeito que você chegou. Você não pode ser nunca mais do jeito que você tem sido. Que não passe de nós o Teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, meu Deus, que vá avante, venha sobre nós e realize o Teu querer. Que não passe de nós, que não passe o Teu Espírito, o Teu Espírito, e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o Teu querer. Geração de adoradores,
adoradores queremos ser, sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor. É isso que queremos ser, Pai. E em nossas vidas cumprir o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor. E em nossas vidas cumprir o teu querer. Senhor, nós entregamos a nossa vida à tua disposição. Não queremos que uma nova geração se levante para fazer o que não fizemos, que não seja necessário que uma outra geração se levante para obedecer a tua voz, porque nós não obedecemos. Nós queremos deixar a nossa marca nessa terra. Nós queremos que a nossa família seja um referencial nessa terra. Por isso, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, que a unção do teu Espírito esteja sobre cada um destes que se dispõe nessa manhã. Que o poder do teu Espírito, ó Deus, que a coragem, que a ousadia, que a intrepidez, que a sabedoria do Senhor, ó Deus, que a intrepidez do Senhor, que o poder do teu Espírito para cumprir o teu propósito, ó Deus querido, esteja sobre esta igreja. Que as casas comecem a ser visitadas por milagres, que os lares comecem a ser cheios do poder do teu Espírito, e as pessoas encontrem Jesus dentro dos lares, os pecadores encontrem salvação dentro das casas. Ó Deus, que seja um lugar de cura da alma, cura do coração, que seja um lugar, Senhor, de milagres, de restauração de casamentos, que seja um lugar de avivamento, onde as nações podem se converter, os estrangeiros dessa nação podem se converter, os nativos dessa nação possam encontrar o Senhor dentro de cada casa onde os céus está presente. Nós oramos para que a arca do Senhor esteja dentro de cada lar, para que a vida do Senhor esteja sobre cada família, e ó Deus, um novo tempo comece, em nossas vidas, na Igreja Vida, meu Deus querido, nesta nação, no nome do Senhor Jesus. E eu aproveito, Senhor, para invocar a bênção do Senhor sobre Viçosa, sobre a Zona da Mata, sobre as mais de 100 cidades que ainda, meu Deus, precisam de um avivamento naquela região da Zona da Mata. Derrama a glória do Senhor sobre aquela terra, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor nessa hora.